Olá, seguidores do Mundo do Poliglota. Eu sou o Igor e dessa vez eu trouxe um colega da universidade chamado Lucas. Nós vamos fazer um vídeo para vocês a respeito de como aprender japonês. Vamos lá! Oi, Lucas, pode se apresentar e contar um pouco da sua história aprendendo japonês? Dekimasu. Eu me chamo Lucas, eu sou aqui da Universidade Federal da ABC. Sou colega desse garoto que está aí fazendo a entrevista. E eu espero poder sanar alguma dúvida que vocês possam ter de como aprender o idioma japonês. Certo. Conta pra mim o que motivou você para aprender essa língua? Bom, primeiramente, a minha irmã tinha um interesse muito grande na língua. Então, o que acontece é que meio que eu peguei, assim, absorvi um pouco dessa paixão que ela tinha pelos idiomas. Eu comecei a pegar minhas primeiras aulas de inglês com ela e a partir daí eu também fui desenvolvendo outros interesses. Uhum. Ela, em dado momento, um dos professores dela, que era japonês, estava aqui no Brasil, falava português já, ele emprestou um mangá totalmente em japonês e ela começou, a partir daí, a estudar um pouco e estudar pela internet mesmo. E eu comecei a procurar minhas primeiras aulas em japonês pela internet. Sua irmã é mais velha que você? Ela é mais velha. Ela é poliglota? Por incrível que pareça, não. Ainda não? Em algum ponto da vida dela, ela não seguiu. Não seguiu aprendendo línguas? Com a questão Perfeito. das línguas. Mas ela aprendeu japonês? Não chegou a aprender japonês. Não? Você ultrapassou sua irmã, então? Pode-se dizer que sim. Bom, tranquilo. Em algum sentido. E agora, conta pra mim, quais são os conselhos que você daria para os brasileiros que têm interesse de aprender japonês? É uma mega de uma responsa. Primeiramente, se apaixone pela língua. É muito difícil você levar de uma maneira muito formal o aprendizado. Então, se você gosta de séries japonesas, seriam os doramas, se você gosta de anime, se você gosta da culinária, inclusive, tente procurar coisas a respeito no idioma. E daí você começa a construir aos poucos. Isso quer dizer aprender vocabulário desses contextos que a pessoa se interessa. Com coisas que você se interessa. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer com pessoas que querem aprender idioma é que elas acabam desistindo depois de um certo tempo porque elas acreditam que não conseguem absorver. Uhum. Porque pesquisam uma palavra, deu uma semana, já era. A palavra foi e se perdeu no limbo. Então, basicamente, vai direto nas coisas que estão ao seu redor. Que essas são as palavras que fixam. Certo. Isso quer dizer utilizar o contexto para memorizar vocabulário, né? Exatamente. E além dessa parte, como você fez para aprender a escrita da língua japonesa? A escrita, essa é uma parte que você não precisa lidar com determinados outros idiomas. Por exemplo, o inglês, a escrita ela é totalmente parecida com a nossa. Muda alguma acentuação, qualquer coisa assim, mas é coisa que a gente consegue ler. A questão, acredito que seja mais trabalhosa para pessoas, por exemplo, brasileiros que querem aprender o japonês, seria a escrita. E no caso, ao contrário sei lá, acredito que 90% das pessoas ou dos cursos de japonês estabelecidos, eu não indico ficar simplesmente decorando. Kanji, hiragana e katakana você consegue até certo nível simplesmente decorar. Certo, o que você indica então? Eu indico manter um diário pessoal. Basicamente, o que eu faço para pegar a maior parte dos kanjis é não ficar necessariamente decorando, mas tentar explicar o meu dia. Então, o que acontece? Eu vou pegar o vocabulário de coisas que estão acontecendo ao meu redor, coisas que eu utilizo, coisas que eu falo muito em português, e eu tento transparecer isso para o meu diário pessoal. Então, isso acaba me fazendo absorver muitas palavras e não simplesmente decorar coisas que eu vou esquecer
rapidamente. Isso quer dizer, aprender a escrita através do uso, né? Através do uso, da como uma mecânica. ferramenta. Não tentar engolir aquele monte de informações. Exato, de uma porque vez. eu vejo muito isso, assim, são dados vários kanjis e você tem que, sei lá, fazer ele uma vez, aí de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que acontece é que você consegue decorar muito bem pro curto prazo, Aham. mas pro longo prazo é uma coisa que acaba se perdendo, porque não tem significado pra você. E Certo. coisas que têm significado pra você te ajudam a memorizar. Perfeito. E existe algo na língua japonesa que chama bastante a sua atenção sobre ser diferente do português? Olha, Culturalmente ou... primeiramente é a simbologia, né? Como alguns podem saber, no japonês você tem 3 sistemas de linguagem. Então você tem o hiragana, o katakana e o kanji. Desses 3 sistemas, 2 deles são apenas silábicos. Então a gente representa sons, como seria, por exemplo, B mais A, Ba. Mas no caso do japonês, esse Ba seria um único símbolo. Então assim, você pega um símbolo para representar uma sílaba. Um silabário. Um silabário. Então assim, você tem o hiragana e katakana, que são nessa linha de raciocínio, e o kanji, que na verdade tem significado atrelado nele mesmo. Então é como se você desenhasse um símbolo. Por exemplo, você quer o símbolo de mão. Basicamente você desenha uma mão. É como se você desenhasse mesmo. Uhum. Ou tipo uma pessoa, o símbolo de pessoa. É como se você desenhasse uma pessoa. É claro que ao longo do tempo, com o desenvolvimento da escrita, muitos desses símbolos foram simplificados. Então as formas foram Ficando complexas. Né? E uma coisa, você acredita que uma pessoa, antes de conseguir se comunicar minimamente em japonês, deve dominar todos esses símbolos? Ou ela consegue se comunicar e aprender isso depois? O que você acha? Com certeza não precisa. É algo que ajuda, com certeza ajuda você saber entender os símbolos, porque só de você conseguir ler, você vai conseguir absorver muito melhor o que você ouve. Mas é como eu costumo dizer nas aulas de japonês. Você tem infinitos kanjis. Não infinitos, eu estou exagerando, São obviamente, alguns milhares, né? mas alguns milhares de kanjis. Então, o que acontece é que você não tem como decorar todos eles. Então, é meio que você ir para um passo além e voltar novamente. Provavelmente nem os japoneses sabem todos esses. Com certeza. São muitos, muitos. Mas os fundamentais você consegue pegar muito bem e relativamente rápido. Certo. É só você seguir. E última coisa, qual é a coisa que um brasileiro tentando aprender japonês não deveria fazer? Não deveria fazer. Que esse hábito ou maneira de estudar prejudicaria o aprendizado de japonês? Eu diria que é você ir simplesmente totalmente no livro-texto e não confiar muito na sua mente. Porque o que acontece é que se você se expor ao idioma, se você, por exemplo, assistir vídeos, colocar em artigos, a sua mente ela vai acabar com o tempo desenvolvendo a capacidade de entender aquilo. Absorve, né? Absorver aquilo. Então não tenta apenas ir no passo a passo e achar que você não tem capacidade suficiente de ir para um nível maior. Tá. Vá para o nível maior, veja como que é o idioma, veja a pronúncia, né, como que eles falam, mesmo sem entender nada. Se desafia a colocar um anime que você goste, totalmente sem legenda. E você, Lucas, como que você fabrica a sua bolha para praticar japonês? Como que eu estudo japonês? Basicamente eu me cerco totalmente. É como você disse, é uma bolha. Eu escrevo bastante, então eu tenho meu diário em japonês, que me ajuda muito a pegar esses vocabulários que estão no meu dia a dia. Eu assisto muito
seriado, mas eu assisto sem legenda, porque há um bom tempo eu venho assistindo animes. Desde que eu... Aham. remonta a minha história toda, desde que eu sou criancinha. Como você já tá no nível avançado, você pode se dar ao luxo de assistir sem legenda. Eu diria que não. Não? Eu diria que justamente é você ter essa coragem de ir num nível que você acha que é impossível. Porque a parte mais difícil de você aprender qualquer habilidade é você começar. Então assim, eu também tenho interesse no idioma coreano, Aham. que é um idioma que eu não domino, tô bem longe de dominar o tanto que eu domino o japonês, não que eu seja perfeito. Mas no coreano eu faço esses desafios, então eu coloco seriados, eu coloco vlog, eu coloco músicas e eu tento simplesmente entender. Aquilo que eu não consigo entender só pela escuta, eu tento ler. Então tem uma certa importância você aprender a escrita. Mas assim, só sabendo hiragana e katakana, que são as partes principais, né, o silabário, você consegue formar todos os sons do idioma. Então, só sabendo hiragana e katakana, você pode ir muito longe. E aí o kanji ele vem construindo com o tempo. Então, boa dica. basicamente, se joga nesse mar gelado aí. Perfeito. Bom, Lucas, obrigado pela entrevista. Obrigado, Tenho certeza meu. que vai ajudar várias pessoas interessadas em japonês. Eu espero ter esclarecido alguma coisa. E eu sei que você dá aula de japonês, vou deixar o seu contato aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser aprender japonês com você. Domo arigatou gozaimasu. Você dá aula por Skype também? Por Skype é uma experiência que eu ainda não tive. Ainda não? Mas, Certo. Mas se alguém procurar, disponível, né? com certeza. Eu tenho, indo nesse assunto, já que você tocou no assunto de internet, assim, Skype, eu estou desenvolvendo atualmente um Instagram em que eu coloco frases rápidas em japonês e dessas frases eu vou explicando o vocabulário da maneira mais simples que eu consigo. Nem sempre eu consigo ser tão Qual simples, é o mas nome do Instagram? O Instagram é Jokyusha. Pode soletrar isso? Não se assuste, parece japonês e é japonês. Jokyusha. Então, Joukkyusha. Jokyusha. Certo. Nesse Instagram eu coloco todas as explicações de maneira mais rápida possível. Vou deixar o link pro seu Instagram na descrição do vídeo também. Muito obrigado, Lucas. Arigatou, por tirar com o som. Tchau, tchau.